sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Mas o que são os anjos, afinal? Ou melhor dizendo, quem são os anjos, né? O anjo não é uma coisa, então nós não podemos nem fazer essa pergunta, o que é o anjo, né? Quem é o anjo? Então são seres pessoais, né? Absolutamente incorpóreos. Diferente de nós, seres humanos, eles não possuem matéria na sua composição. Eles são mais simples nesse sentido que nós. E menos simples do que Deus. De fato, nós não podemos confundir simplicidade com riqueza ontológica, a riqueza do ser. Deus é o ser mais simples de todos e, ao mesmo tempo, mais rico. O ser humano é um ser mais complexo que o anjo porque ele é composto por matéria e por forma, né? Já o anjo não. O anjo ele não tem matéria na sua composição. São seres incorpóreos. É claro, Tomás de Aquino nos ensina, ele pode assumir corpos, como acontece, por exemplo, quando Abraão recebe a visita de 3 homens, que são 3 anjos retratados de modo icônico lá por Andrei Rublev na Santíssima Trindade, aquele ícone fabuloso que todos devem conhecer. Ele pode assumir um corpo, mas não significa que eles possuam um corpo. Eles são puros espíritos, dotados de inteligência e vontade. Pela inteligência eles conhecem, né, a verdade, conhecem a realidade de modo muito superior a nós. E pela vontade querem e amam o bem. Então com isso fica muito claro para nós que os anjos são pessoas, não são forças impessoais da natureza. E aliás são pessoas únicas. Na visão de São Tomás de Aquino, o anjo, ele tem uma singularidade muito maior do que o ser humano. Por quê? Cada anjo é a sua própria espécie. Por exemplo, cada um de nós faz parte de uma mesma espécie, correto? A espécie humana. Mas ninguém esgota a espécie humana, ninguém é o ser humano, correto? Mas o anjo da guarda, pelo contrário, cada um dos anjos é uma espécie própria. Daí você vê a singularidade, a riqueza, a unicidade dos anjos. Eles são mais perfeitos que o ser humano, porque eles pertencem a um reino do ser superior, né? Deus criou o universo com hierarquia, criou as coisas com ordem, né? Começando com o reino material, né? Que compõe, né, o ser mineral, né? Os seres meramente materiais, depois o reino vegetal, depois o reino animal, depois o reino humano, depois o reino angélico e finalmente Deus acima de todas as coisas criadas, o Criador acima das suas criaturas. Então, o ser humano é um ser que está entre o animal e o anjo. Ele não é nem um animal, como dizem os evolucionistas, simplesmente um animal mais evoluído, não é? Entre outros animais, e nem é um anjo. O anjo é um ser incorpóreo, que não nasce, nem se desenvolve, nem morre, como nós seres humanos. Eles já são criados tais como são. Não tem infância, certo? Nem passa por etapas de crescimento. E também não são corruptíveis, no sentido, não há separação entre corpo e alma, como acontece na nossa morte. O anjo é incorruptível, ele não pode morrer, certo? E são seres muito poderosos. Veja, em Isaías 37, 36, 38, nós podemos ter uma ideia do poder que os anjos têm. Um só anjo, narra esse trecho citado, matou 185.000 soldados assírios. Diz, naquela noite o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Isso é Isaías capítulo 37, versículo 36 a 38. Então, um só anjo enviado por Deus para auxiliar o rei Ezequias, matou 185.000 soldados. Veja, os anjos, eles foram dotados de um poder. Eles não são onipotentes, nem são oniscientes, nem são onipresentes. Mas, em comparação a nós, seres humanos, que estamos limitados pelo nosso corpo material, que somos ontologicamente menos perfeitos que eles, é um poder muito superior ao que nós temos.
Uma das coisas que manifestam o poder dos anjos é o conhecimento superior que eles têm a nós. Então, quando eles são criados, diz Tomás de Aquino, eles já recebem de Deus um capital intelectual, ou seja, eles já recebem as ideias, que Tomás denomina as espécies, né? Eles não precisam formar uma multidão de ideias, de conceitos para compreender as coisas. E eles também não raciocinam, eles já conhecem as coisas de modo imediato, de modo intuitivo. Claro, de modo diferente em relação um ao outro e de modo diferente em relação a qual ordem que ele está dentro dos coros, dos 9 coros e dentro das hierarquias. Bom, o fato é o seguinte, quanto menos ideias um anjo possui, mais ele compreende. Possuir muitas ideias não é sinônimo de conhecer muito. A gente se engana aqui, né? A gente acha que uma pessoa, quando ela é muito inteligente, ela tem muitas ideias. É pelo contrário. Deus só tem uma ideia, dirá Tomás de Aquino, que é Ele mesmo. Em Deus, diz Tomás na Suma, toda a plenitude do conhecimento intelectual contém-se na una essência divina, pela qual ele tudo conhece. E por isso é forçoso que as inteligências inferiores conheçam por muitas espécies, muitas ideias, o que Deus conhece pela sua essência una. E tanto mais serão essas espécies, quanto mais inferior for a inteligência. Então, os anjos superiores, eles conhecem mais com menos ideias. Uma visão fulgurante da unidade das coisas. É interessante a gente também nos perguntar, né? De que modo que os anjos, né, se relacionam com nós? Será que os anjos podem conhecer os nossos pensamentos, as cogitações dos nossos corações, como diz Tomás de Aquino? Né? Será que ele pode saber o que eu estou pensando, o que eu estou querendo? Na verdade, o que acontece, segundo Tomás, é o seguinte, os anjos não têm acesso direto à nossa inteligência nem à nossa vontade. São Paulo mesmo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que ninguém conhece as coisas que são do homem, senão o Espírito do homem que nele mesmo reside. E, obviamente, o Espírito de Deus, né, que conhece todas as coisas. Mas os anjos, inclusive aqui os demônios, podem conhecer as coisas pelos seus efeitos. Eles podem observar o nosso corpo, por exemplo, e adivinhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Por exemplo, é possível adivinhar pelo nosso pulso, pela nossa pulsação, né? Que nós podemos estar nervosos ou agitados, né? Então, o Agostinho diz que os anjos, por causa disso, porque eles conhecem o mundo material de modo muito mais perfeito que nós, eles podem adivinhar as disposições humanas, aquelas que nós exteriorizamos pela voz, aquelas que concebemos até pelo pensamento, né? Porque o nosso corpo, ele expressa a nossa alma. A gente consegue ler muitas coisas através do corpo. Mas ele não tem um acesso imediato, né? À nossa inteligência, à nossa vontade. Por isso é o valor do silêncio também, né? Quanto mais nós permanecemos em silêncio, quanto mais nós temos uma vida interior e escondida em Deus, né? Também podemos deduzir que menor é a ação que o anjo vai ter sobre nós, né? Agora, se nós somos espíritos demasiadamente falantes, né? Se falamos demais e queremos o tempo todo colocar para fora os nossos pensamentos, expressar, o demônio vai tomar conhecimento de tudo isso, né? Claro que nós não sabemos até que ponto Deus o permite, né? Deus pode muito bem bloquear a ação, né, dos anjos em determinados momentos, mas nós temos que ter muita prudência, né? E é muito importante a gente ter esse conhecimento geral, né? Isso aqui é um esboço, né, do que é o mundo angélico, para a gente poder, num próximo vídeo, adentrar aqui a devoção ao Santo Anjo da Guarda. A gente entender, né, agora que entendemos que os anjos são seres pessoais, dotados de inteligência e vontade, que são seres que estão a serviço de Deus, né, que têm ofícios e funções específicas, né, que não têm, obviamente, então, essa correspondência com essa pseudo-arte, né, que coloca os anjos como seres fabulosos, né, como se fossem devoções para crianças, né, por causa daquela oração que aprendemos quando somos crianças, né. Agora que nós temos já uma visão um pouco mais precisa de quem é um anjo, agora a gente pode, no próximo vídeo, né, falar sobre os anjos da guarda. Então, não deixe de nos acompanhar. Muito obrigado. Gostaria também de recomendar aqui para terminarmos que se você quiser saber mais sobre os anjos da guarda,
a obra dos Santos Anjos e o seu canal no YouTube, que nós vamos deixar aqui um link para que você possa acompanhar, né, esse movimento espiritual que está associado à obra da Santa Cruz, que é responsável no Brasil e no mundo inteiro pela divulgação, a devoção aos Santos Anjos. Muito obrigado, fiquem com Deus e que Deus possa, então, junto com o Senhor da Guarda, nos abençoar e nos conduzir sempre, né, à vontade de Deus, que um dia possamos estar com Ele reunidos na glória celeste, louvando, amando e conhecendo perfeitamente a Deus no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.